Galera, Marvel finalmente revelou quando foi que o Rhodes foi trocado por um Skrull. É isso mesmo. A série começou cheia de mistérios sobre Skrulls e terminou do mesmo jeito, né? Sem falar na pancadaria entre os Super Skrulls, com o braço do Thanos, pé do Hulk, anteninha da Mantis. Ficou maneiro pra caramba. A série foi boa, valeu a pena essa série pro universo cinematográfico da Marvel? E fica ligado porque a Guerra Mundial ainda vai rolar no CM. Vamos pro vídeo. Inês Trunks, Peter aqui. Galera, infelizmente, Invasão Secreta chegou ao fim. Tinha muito pano pra manga. Mas a Marvel, pelo menos, deixou muitos ganchos nessa série. Tem coisas pra gente ir, buracos pra ser tapados nas próximas séries, próximos filmes. Eu acho que de todas as séries da Marvel até agora, essa é que mais deixou possibilidades pra novas sagas. Como, por exemplo, o Cerco, né, pra Capitão América Nova Ordem Mundial. Também tem um baita plot twist pro filme Guerra das Armaduras. E claro, né, tem a super-heroína mais poderosa da Marvel, que põe a Capitã Marvel no bolso. Bora conferir tudo isso agora, mas não esquece, capricha nesse like, pode ser, você pode mandar um like agora, pô, vai ser bom pra caramba. Aproveita e manda um comentário aqui embaixo, curtiu a série? Pra você agregou o conhecimento no CM, não era o que você tava esperando, não, pra você foi bacana demais. Onde que eles erraram nessa série? Comenta aqui, eu vou estar lendo tudo agora, valendo. Bom, galera, é o seguinte, antes dos detalhes que eu quero falar com vocês, né, sobre Skrull, sobre Rhodes, a situação atual do universo Marvel depois de Invasão Secreta, eu vou deixar aqui meu veredito sobre a série. Agora a série acabou, eu posso deixar o que eu achei, falar pra vocês o que eu achei da série. Eu vou dar a call pra vocês, pra mim, foi uma das melhores séries da Marvel até agora. Ela só não ganha do Loki e de WandaVision, que foram séries, tipo, na minha opinião, fora da curva. Tanto na visão criativa quanto no desenvolvimento dos personagens. Fora isso, Invasão Secreta é uma série de espionagem que o único defeito dela, pra mim, é ser curta demais. Se tivesse mais tempo, teria muito mais plot pra desenvolver. Muito mais detalhes pra abordar. E isso atrapalhou em vários pontos, mas que soube criar ligações com o Sam sem precisar recorrer ao multiverso. É basicamente o jeito antigo da Marvel de trazer boas histórias e introduzir o personagem, né? Porque hoje em dia tudo é multiverso. Dessa vez não. O CGI da série tá ok, o elenco é incrível. Porra, galera, Samuel Jackson não perde a pose do Nick Fury, galera, na boa. O cara é casca grossa demais pra esse papel. Mandou bem demais. Mas além dele, porra, a Olivia Colman, pra mim, é uma das melhores contratações da Marvel. Que personagem incrível que é a Sonya Falsworth. Que personagem top, carismática. Mas enfim, vamos seguir agora pra análise de cada detalhe desse episódio. Falar de Skrulls, falar de tudo que rolou no episódio. Só deixando claro, a Invasão Secreta merecia pelo menos mais 2 episódios pra trazer o background do Gravik e da Gaia. Com mais cenas dos dois personagens antes pra gente ter um pouquinho mais de empatia por eles. E tinham cenas lá que podiam fazer mais isso, mas não foram no ar na série, né? Apareceu só nos trailers. Não sei porque que a Marvel tem maneira de fazer isso. Mas enfim, vamos começar a análise agora. Nick Fury. A Maria Hill não botou fé no Fury, galera. E ela tava muito errada. O Fury ainda é o Fury. E ele tá 10 passos à frente, como sempre. Não, ok? Um é o Batman. O Fury é 10. Ih, rapaz, mexi com o ninho de vespa. Tô brincando, galera, vê lá. Não, tô brincando não, tô falando sério. Por mais que parecesse óbvio que ia ter uma reviravolta por se tratar do Fury e que ele vai estar presente em Capitã Marvel, o início do episódio com ele chegando em Nova Skrullos e a forma como ele falou com o Gravik realmente me enganou. Engana porque com certeza são palavras dele. A Gaia não ia correr o risco de se transformar no Fury sem ter, no mínimo, conhecimento do que ele pensa. Entende? Então ele tava sabendo o que ia acontecer. Não fica claro se ela usou a máquina, mas com certeza o Fury explicou o plano pra ela parte por parte. A jogada do Fury pra cuidar da guerra e ao mesmo tempo do Gravik foi incrível. O único problema é que o roteiro ajudou completamente esse plano. Vamos lá, o plano é sensacional, mas quem garantia pro Fury que a Gaia poderia vencer o Gravik? E se ela perdesse a luta? Claro, beleza, o Fury teria impedido a guerra, mas ainda teria um Super Skrull com os poderes de vários Vingadores da Ordem Negra e do Thanos, andando livre pela Terra. Porra, galera. E mesmo que o Gravik não trouxesse a guerra de novo, quem garante que os Vingadores seriam capazes de vencer o Gravik? Mas ok, o Fury precisava acabar com o Gravik e a melhor forma de fazer isso era se aproximar dele entregando a colheita e usar isso contra ele. Enfim, é o Nick Fury raiz fazendo o que precisa ser feito. E claro, sempre com uma dosinha de esperança, né? É ele. Gaia é a líder dos Skrulls e a heroína mais poderosa da Marvel. Agora falando do Super Skrull, galera, eu curti demais aquela luta, que parada incrível. É uma pena que Invasão Secreta não foi levada pro cinema, porque ia ser fantástico ver aquilo no cinema. Essa luta seria ainda mais incrível lá, com todo telão na frente, a galera vibrando, enfim. Mas vamos repassar aqui o DNA que o Gravik e a Gaia receberam. Fantasma, Capitão América, Corvus Glaive, Thanos, Outrider, Próxima Meia-Noite, Capitã Marvel, Abominável, Mantis,
Cool Obsidian, Drax, Korg, Fera de Gelo, False de Ébano, Hulk, Pantera Negra, Soldado Invernal, Chitauri, Valkyria, Thor, Gamora e o Groot. Sem falar o Extremes, que os dois já tinham no corpo também, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas o Abominável, a Fera de Gelo e a Fantasma não estavam na Batalha de Ultimato. O mais provável é que esses nomes já faziam parte do banco de dados do Gravik. E aquela tela, né, de carregamento era só tipo para inserir todos os DNAs na máquina. Bom, independente disso, metade desses DNAs só servem pra luta ficar mais bonita e com braços e pernas que dão referência pra gente dos personagens. Não faz sentido o Gravik usar a mão do Falso de Ébano e copiar até os anéis que ele usava. Galera, como é que isso passa pro DNA? Pô, que é isso? O DNA, pô, o anel. Ou quando ele dá um chute lá com a perna do Hulk, galera, uma parte da perna fica de bermuda roxa. Não, na boa. Na boa, vai usar a perna do Hulk, pá, a bermuda roxa. Pô, isso é um bom DNA, hein? Eu falo pra vocês, o Bruce Banner usava muito aquele short, aí não dá, né? Enfim, sempre foi só pro público pegar as referências, mas é problemático às vezes, porque a gente desconecta às vezes, né, pô? Fica um pouquinho Velozes e Furiosos. No geral, boa parte dos poderes são super força e uma se sobrepõe à outra. Por exemplo, o que eu faço com a força do Capitão América se eu já tenho a força do Hulk? Sério. E o que eu faço com a força do Hulk se eu já tenho a do Thanos? Não. Ele tem toda a razão. É a mesma coisa que o cara fala assim, pô, eu tenho o poder de destruir o Sol. Qual outro poder que você quer? Porra, me dá um poder também de destruir a Lua. Aí sim, né? Você entende? Esteticamente fica legal. Tu olha e fala, porra, a Gaia tá indo pra cima com o braço do Abominável, outro do Cool Obsidian, com os poderes da Capitã Marvel, assim, tipo, fica bonito esteticamente. Agora, os poderes que realmente ficaram maneiros pra caramba foi o da Fantasma. Aquilo tava bom demais. A espada de gelo também que ela criou ficou incrível. E ela usar o poder da Mantis pra fazer o Gravik dormir, pô, aquilo foi genial, foi legal demais. Seria maneiro se tivesse mais tempo de luta. Por mais legal que tenha sido, eu achei que foi pouco. Queria mais. Sem falar que alguns poderes foram ignorados. Como, por exemplo, o fator de cura absurdo do Hulk. Um dos mais poderosos da Marvel, dos quadrinhos. Mas beleza, tirando esses detalhes, como, por exemplo, usar o DNA do Soldado Invernal. Tipo, pra que fazer isso? Pra que Soldado Invernal? Mas beleza. Tirando essas coisinhas, ficou maneiro demais aquela luta. A cena que a Gaia dá um soco no Gravik e depois sai das sombras, né? Ainda Nick Fury, com a trilha da série tocando, porra, que cena da hora. Ah, Peter, mas a Gaia venceu muito fácil, Gravik. Galera, ali era a luta de dois Super Skrulls com o poder da Capitã Marvel. Um golpe bem dado é mortal, acabou. Porra, e na boca, que soco bonito foi aquele da Gaia no Gravik. Nem o Extremes foi capaz de regenerar o dano de um soco da Capitã Marvel. Maneiro demais, você tem que concordar. Pô, nem sempre. Me fez lembrar até o soco que a Capitã Marvel acerta no Homem de Ferro em Guerra Civil 2, que destruiu a armadura do Tony Stark. Porra, deixou o coitado em coma. E na boa, no mano a mano, fica claro que a Capitã Marvel sempre foi mais forte. Só tem uma coisa em toda a série que não faz muito sentido. A Gaia quer viver na pele dela, com a esperança original. Mas mesmo toda a maior parte da série em Nova Skrulls, ou nessa luta final, ela não ficou na aparência Skrull. Ela podia muito bem lutar como uma Skrull, mas ela ficou na forma humana. Ela poderia ter se transformado em algum momento. Aliás, eu nunca vi uma Skrull com cabelo na série, ok? E nos quadrinhos elas costumam ter. Enfim, a gente viu a Gaia como Skrull só quando ela tomou um tiro do Gravik, praticamente, né? Em flashbacks. Agora, só pra finalizar sobre os Super Skrulls. É uma pena o Gravik não ter mais tempo de tela. Eu achei que a série poderia ter pelo menos mais 2 episódios, né? Pra aprofundar mais no passado dos dois, trazer mais flashbacks, não resumir toda a história e o trauma do Gravik numa conversa. Se tivesse algumas cenas a mais de luta dos dois, seria ainda melhor. Nesse ponto, eu acho que a série desperdiçou a chance aí de deixar os personagens mais complexos. Bom, galera, mas agora o Gravik foi de arrasta pra cima e a Gaia é a heroína mais forte da Marvel atualmente. Ponto final. Você quer o personagem mais forte da Marvel, é a Gaia. Claro, ainda tem a Wanda, que tem magia, que poderia vencer a força bruta e força cósmica da Capitã Marvel. Mas ela tá fora de cogitação. Ainda mais pra ser chamada de heroína depois de ter destruído todo o universo. Quase ter destruído o universo. O que eu fiquei curioso é como que a Sonya Falsworld vai usar os poderes da Gaia. E isso me faz lembrar de alguns vazamentos sobre o filme Capitão América Nova Ordem, onde dizia nesse vazamento que o mundo inteiro estava numa corrida do ouro para tentar extrair o material que é feito à mão gigante do Celestial que tá no mar. Mesmo que não pareça tanto, o Sam tá no estado pós-guerra. A Terra tá cheia de conflitos e é bem possível que a gente vai ter uma guerra mundial de um jeito ou de outro. Só que ao invés das bombas, eles vão usar super-heróis. Afinal de contas, a Sony tem cara que vai querer ter a própria super-equipe também. Guerra contra Skrulls. No final das contas, o Nick Fury impediu a Terceira Guerra Mundial, mas não impediu a guerra que o presidente Hitson começou contra os Skrulls, né? O presidente deixou claro que sabe quem os Skrulls são e sabe como encontrar eles. Isso me fez lembrar da HQ Conheça os Skrulls, que foi lançada por volta lá de 2019. E nessa HQ os humanos criaram o projeto Florescer,
criado especialmente para encontrar Skrulls em qualquer lugar. Os agentes têm óculos que podem ver a verdadeira aparência dos Skrulls, além do projeto também criar robôs para começar a caçar todos eles. Mas além de colocar os Skrulls na reta, o presidente quer que o Congresso aprove uma lei que vai declarar qualquer espécie nascida fora da Terra como inimiga. Isso automaticamente inclui os Asgardianos. E na boa, galera, se essa lei for aprovada, eles vão colocar Nova Asgard como inimiga dos Estados Unidos. E eu acredito que com a ameaça Skrull, né, o medo das espécies que nasceram fora da Terra, vai viralizar e os outros chefes de Estado vão aderir a essa lei também. Todo mundo vai ficar com receio de extraterrestres. Praticamente isso aconteceu nos quadrinhos durante a saga O Cerco, né? Quando o Norman Osborn convenceu um presidente que Asgard era uma ameaça na época que ela estava na Terra. Estava flutuando, né, na Terra, numa cidade nos Estados Unidos. E o Norman tinha essa moral porque ele foi o herói que acabou com a invasão secreta. Inclusive foi ele que atirou na Rainha Verã, que é a líder dos Skrulls. Será que a gente vai ter o cerco acontecendo no CM? Os Thunderbolts estão chegando. O medo, o preconceito com os aliens só vem aumentando. O plano de fundo já está criado, galera. É só a Marvel bater o martelo. Inclusive eu penso longe, penso lá na frente. Imagina os Thunderbolts convocarem o Sentinela, o Sentry, para atacar a Nova Asgard, né? Já que eles são uma equipe secreta e estão ali para fazer o serviço sujo. Seria maneiro reproduzir o cerco no CM. Já pensou o Thor voltando, saindo na mão com o Sentinela? Aviso pra vocês, não dá pro Thor não. Rhodes em invasão secreta. Galera, esquece tudo que eu comentei com vocês sobre o tempo que o Gravik vem planejando algo contra os humanos. Não foi só 3 anos, não foi 5, né, onde ele ficou revoltado e criou um plano para tomar a Terra. Na verdade, os infiltrados já estavam presentes no CM faz muito mais tempo. Pelo menos é isso que o último episódio de Invasão Secreta mostrou. Quando eles libertaram Rhodes no final do episódio, o agente Ross até pergunta: Coronel Rhodes, há quanto tempo está aqui? E aí logo em seguida a Gaia fala que Rhodes foi mantido preso por muito tempo. E na boa, galera, a roupa dele é de hospital, de quando você é internado. E a última vez que a gente viu o Rhodes precisar de um hospital foi em Guerra Civil, quase 10 anos atrás na história da Marvel, na cronologia da Marvel. Se o Rhodes tá ali desde o acidente durante a Guerra Civil, né, quando o Visão acertou ele acidentalmente e ele perdeu o movimento das pernas, então o Rhodes não faz ideia de tudo que aconteceu, ele tá totalmente por fora. Ele não sabe do Thanos, não sabe da morte do Tony Stark. Ou seja, ele ganhou um baita background pro filme da Guerra das Armaduras. Se vocês repararem, o Rhodes foi a favor do Tratado de Sokovia, mas em Guerra Infinita ele ficou do lado dos heróis. Se tudo aquilo foi um plano Skrull arquitetado pelo Gravik, com certeza eles tiveram que ter uma pausa durante a chegada do Thanos. Afinal de contas, se todo mundo morresse pelas mãos do Thanos, não teria muito pelo que lutar. Mas a real é que os Skrulls já estavam infiltrados antes mesmo do Gravik querer começar a guerra, né? O Conselho Skrull já dominava. Grandes nomes da mídia estavam lá em todos os locais. Isso não era especialmente porque o Gravik queria. Ainda não dá pra saber quais eram os planos dos Skrulls pra ocupar o lugar do Rhodes tão cedo. Na verdade, não dá nem pra ter certeza. A gente supõe tudo isso por causa da roupa do hospital, é teoria. Mas vai saber se não foi algum exame de rotina lá, foi substituído, não dá pra saber. A gente tem que levar tudo isso em consideração. Mas a real é que a Marvel deixou uma pulga atrás da nossa orelha. Até porque quando a Gaia diz que ele ficou ali durante muito tempo, não quer dizer que foram 10 anos. 3 anos já é o suficiente, 3 anos. A gente tem que levantar todas as hipóteses, como por exemplo o fato de nem todo Skrull ser de 8 a 80, ou é bonzinho demais, ou quer dominar o mundo. Talvez o Skrull só quer assumir um cargo de poder, ou vai me dizer que você ainda não desconfia da Sharon Carter, porque saiu de agente de confiança do Nick Fury, amiga, outras coisas mais ali do Capitão América, pra no fim virar uma criminosa conhecida como mercador de poder? Porra. Bom, se a Marvel for por esse caminho, o Rhodes vai ter uma baita história durante a Guerra das Armaduras. Enfim, galera, eu vi que muita gente reclamou de Invasão Secreta, teve uma nota baixa, talvez por ser uma série mais pé no chão, mais séria. A real é que o universo Marvel tá seguindo por um novo caminho, presta atenção. E é muito bom, na minha visão, é muito bom ver séries que trazem problemas, digamos, mais simples, que não envolvem só multiverso. Eu adoro multiverso, mas uma série igual a Invasão Secreta, pô, serve pra mostrar o outro lado da Marvel dos quadrinhos, que nem sempre aparece nos filmes, ok? Eu gostei bastante da série, claro que poderia ser ainda melhor, com episódios maiores, aprofundar melhor os personagens, mas no geral a série ficou maneira pra caramba. Ah, Peter, mas a crítica achou ruim. Galera, se alguém falar que a série é boa ou falar que é ruim, faz o seguinte, assiste. Não pega a opinião de outras pessoas sem você assistir, vai na boa, assiste. Isso vale pra mim também, não é o que eu falo que vai decidir o que você vai assistir, pelo amor de Deus. Ah, o Peter falou que anime X é ruim, boa, vai lá, assiste. Vê a tua opinião, volta aqui e deixa tua opinião nos comentários. Pô, Peter, não concordei, eu curti pra caramba. Ótimo, ótimo, é o que eu gostaria de estar conversando com você frente a frente. Pô, você não gostou mesmo? Que legal, o que você gostou então? Ou o que você não gostou? Tá, enfim, entende? A gente estaria discutindo. Não é porque a pessoa tá na frente das câmeras ou é crítica formada que a opinião dela é lei, para com isso, né? Às vezes tu perde a chance de se divertir com um filme ou série só porque uma pessoa disse pra você que é ruim, é porque a crítica falou mal tal, ou porque o boca a boca tá te convencendo por cara. Eu já gostei de filme que eu vi muita gente falar mal. Eu já falei bem de filme que vocês odiaram, cara.
Adão Negro, pô, eu adorei. A galera não gostou. Aliás, a galera não, muita gente não gostou, mas muita gente gostou também. Enfim, entende? Só pra finalizar, sabe uma coisa que a Marvel errou muito nessa série? Ela não aproveitou a cultura dos Skrulls. Podia ter mostrado mais flashbacks do Império Skrull. Quem sabe até a cidade deles, da arquitetura. Eu acho que esse tipo de coisa fortalece muito a história. Quem sabe mostrar os Skrulls tendo que lidar com alguma ameaça, sabe? Já pensou se mostrasse a sombra do Galactus e os Skrulls tendo que lidar com ele? Seria maneiro demais. Agora você, curtiu a série? O que você achou? Quer ver mais esses personagens nas próximas séries? Como é que você acha que vai ser o universo Marvel com uma personagem como a Gaia, por exemplo, um Super Skrull? Comenta aqui embaixo. Obrigado por esse vídeo, galera. Até a próxima. Fui!